Bom, vamos lá então. Hoje é a nossa live sobre o tema do despertar da consciência com o Gilberto Franzoni. E nós recebemos algumas perguntas de algumas pessoas ali do grupo que tinham algumas curiosidades a respeito do tema. E aí o Gilberto vai estar passando um pouco do conhecimento que ele tem sobre isso. Bom, Paulo, eu agradeço você, né? Agradeço ao pessoal aí do grupo por ter feito essas perguntas e participarem, né, ativamente também. Esse grupo muito legal, a participação, né? Inclusive, eu me recordo que na última live você me pediu vários livros, né, para mandar aí para sua região, o que eu fico muito grato mesmo por você ser um divulgador e estar colaborando nesse processo para fazer com que essa mensagem, né, a mensagem cósmica, chegue aí a sua região, né, a sua cidade, a sua região, a essas pessoas que estão acompanhando no grupo. Fico muito feliz de poder colaborar, né, de poder ser um divulgador dessa mensagem, já que a mensagem é cósmica, né, não é uma mensagem minha, particular, individual, né, é uma mensagem cósmica que vem aí para a finalidade básica, essencial, é o despertar da consciência. Então nós temos aí mais ou menos o que? Uma hora e meia para conversar um pouquinho, né, sobre o despertar da consciência. Então, desde já agradeço, tá? Vou fazer aqui minha apresentação, porque pode ser que tenha pessoas ainda que não me conheçam, né, que estão entrando na live pela primeira vez. Então, meu nome é Gilberto Franzoni, eu sou autor de um livro chamado Uma Mensagem Cósmica, e esse livro tem uma finalidade essencial, que é falar sobre o despertar da consciência. E o despertar da consciência, basicamente, né, a gente tem aí 3 fatores que a gente precisa analisar e compreender bem, né? Quais são esses 3 fatores? A morte em si mesmo, né, que evidentemente não é a morte do corpo físico, mas a morte de alguma coisa dentro de nós que nos prejudica. O nascimento em si mesmo, né? Então, aí nós vamos falar até de renovação celular, reprogramação e tudo mais, né? E o terceiro fator, né, considerando o primeiro a morte, o segundo o nascimento, nós temos o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, que nós podemos traduzir isso de uma forma diferente, não como sacrifício no sentido ruim, né, mas como um sacro ofício, né, que é o ofício de passar aquilo que é sagrado, passar aquilo que é divino para os nossos semelhantes. Então esses 3 fatores são os básicos. Praticamente toda a nossa live vai ficar direcionada nesses 3 fatores. É claro que você vai poder fazer a pergunta que você achar melhor, né? A gente vai responder aqui dentro do que eu conheço. O pessoal do grupo que está participando também pode fazer perguntas, né? Mas basicamente nós vamos estar lidando com esses 3 fatores. Compreender bem esses 3 fatores, certamente é uma equação matemática que vai produzir aí o despertar da consciência. Então, se você quiser conduzir com as primeiras perguntas, ou se você achar melhor que eu faça uma explanação sobre esses 3 pontos, o que você achar melhor aí? Estou à disposição. Eu acho que você pode fazer uma explicação inicial primeiro, e daí depois a gente vai abordando, né? Ok. Então, vamos começar então com, já que o primeiro fator é a morte, né, vamos começar com esse fator. Basicamente a gente precisa entender, né, o que é que morre. Então, dentro de nós tem alguma coisa que nós podemos chamar de densidade, elemento denso, ego, coisas que nos tiram do nosso caminho, que é o caminho da espiritualidade, o caminho da ascensão, o caminho da iluminação. Esses elementos, eles são conhecidos aqui, né, da nossa humanidade há muito tempo, né? Em cada época, eles receberam um nome diferente para designar esses elementos. Entre os gregos, por exemplo, eram os daimons, né? Entre os egípcios, foram chamados de os demônios vermelhos de Sete.
né? E agora, né, numa visão mais atual, né, nós podemos chamar de ego, né? No meu livro eu trato eles como elementos densos, porque eles têm uma densidade vibracional. Então, como o livro está fazendo uma associação, né, entre o que é espiritual e o que é científico, então eu trato o assunto de uma maneira mais científica, porque também uma facilidade, né, que eu tenho aí em relação a essa percepção do que pode ou não ser interpretado como ciência, mas uma ciência interior. Então, a minha área de formação aí, eu sou formado em física, né? Tenho aqui 2 especializações, uma em física, outra em matemática, tenho uma especialização, um mestrado aqui pela UEL, né, em física. Então, essa percepção, né, uma percepção mais clara do que é ciência, né, e de como esses conceitos científicos podem ser aplicados também na espiritualidade, eu também trago no livro. Tá? Então, basicamente, um elemento denso é aquele elemento que tem um padrão de onda da densidade. Então, nós temos padrões de onda de densidade. E do que eu estou falando? Então, vejamos. Nós temos aqui o espectro visível, né, são as nossas, vamos chamar de cores, né? Então, nós podemos ver ali desde o vermelho até o violeta. Esse é o nosso espectro de visão. Mas existe um outro espectro, né, da luz que não é visível para nós, que seria o infravermelho. Então, se você, por exemplo, pegar ali um controle remoto de televisão, você vai ver que o sinal sai do controle e vai até a televisão, mas eu não consigo enxergar esse raio saindo do controle remoto e indo até a televisão. Mas ali tem um raio, tem um tipo de vibração, tem um tipo de luz ali não perceptível, não visível. Ela é chamada de infravermelho. E nós temos outros espectros, né, de luz ou de vibração que estão acima do visível, que seria o ultravioleta. Então, a ciência já provou que nós temos outras dimensões da luz, outras variações da luz que a gente não pode enxergar, mas elas existem. Ondas de rádio, raios ligados ali à frequência de televisão, né, de rádio, de televisão, frequência de celular e outras muito mais energéticas, né? Então, nós temos aí a ciência falando que isso existe. Mas como isso se encaixa dentro da espiritualidade, né? E aonde que os elementos densos estariam? Então, para nós conseguirmos perceber o elemento denso, a gente precisa despertar a consciência para um novo padrão de onda, para um novo espectro que não é visível com os olhos físicos, mas é visível com outro tipo de percepção chamado clarividência, né? Então, a clarividência é esse instrumento do nosso, essa percepção, né, extrasensorial que o nosso próprio corpo tem, está ligado mais ao corpo astral, que pode perceber esses outros padrões de onda, né, que o nosso olho físico não pode perceber. Assim como existe, por exemplo, a clareaudiência, que nós vamos poder escutar outros padrões de vibração do próprio som que nós não podemos escutar aqui com os nossos ouvidos humanos. Tá? Então, aí nós podemos perceber que a nossa ciência ela está com uma visão, uma percepção muito materialista, né? Então, nós precisamos trazer essa percepção da espiritualidade para dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e perceber que nós podemos chegar a esses outros níveis de percepção. Então, aonde estaria o elemento denso nessa percepção do que eu estou falando para você de espectros da percepção extrasensorial? Os elementos densos estariam no infravermelho, tá? E aonde estaria para nós, né? Aonde está para nós a percepção daquilo que é superior, divino, estaria na percepção clarividente do ultravioleta. Então, nós precisamos estudar aquilo que está abaixo e estudar aquilo que está acima. Acontece que a materialidade, essa materialidade que nós vivemos aqui, ela nos permite ver somente o espectro visível.
E assim, então, nós ficamos limitados a só uma leitura do universo. A gente precisa avançar e perceber outras leituras do universo, tá? Bom, aí nós temos instrumentos que fazem com que a gente chegue nessa outra leitura, tá? Esses instrumentos são, por exemplo, a meditação. Então, nós vamos, através da meditação, por meio da meditação, nós vamos perceber essas outras ou densidades, né? Ou padrões de onda mais elevados. Quando a gente entra nessa frequência da densidade, nós começamos a perceber o elemento denso. Então, o elemento denso manipula a nossa mente, manipula o nosso sentimento, sem que a gente tenha consciência dele. Então, o despertar da consciência é basicamente perceber o elemento denso e como ele está manipulando o nosso sistema. A partir desse momento que a gente começa a perceber o elemento denso e nós conseguimos percebê-lo, né, claramente, e como é que ele está tirando a nossa energia, aí nós temos condições de praticar, então, a morte em si mesmo. Então, nós podemos morrer, literalmente, né, para aquela vibração, para aquela densidade, para aquela vibração a qual nós estamos sintonizados. Tá? Muito importante entender que isso é uma construção ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Então, nós não começamos a gerar esses elementos densos ontem. Nós geramos esses elementos densos em vidas passadas ou existências passadas e nessa também. Então, nós temos uma construção enorme de várias vidas, né? E agora chegou a hora de nós entendermos esse processo e começarmos a revolucionar, ou seja, eliminar essa densidade dentro de nós e, por consequência, nos iluminarmos. Bom, essa é uma explicação mais ligada aí à ciência do que o elemento denso. É claro que nós poderíamos ter uma outra percepção, que seria uma percepção mais mística, né? Essa percepção mais mística a gente encontra em outros autores quando eles classificam, né, o elemento denso como um demônio, por exemplo. Mas a classificação está correta. A densidade dele é tão baixa que ele pode ser entendido como um demônio. Tá? É por isso que os gregos chamavam de daimon, é por isso que os egípcios chamavam de demônios vermelhos de Sete. Para ajustar aqui. Na sequência, nós podemos entender o que seria o fator nascimento. Então, o fator nascimento é aquilo que nos faz nascer. Bom, todos nós sabemos como que nasce um nenê aqui no planeta Terra. Um homem e uma mulher ficam juntos e, né, sexualmente falando, e daí ali nasce um nenezinho. Tá? Então, não seria diferente para o nascimento interno. Um homem e uma mulher precisam ficar juntos, produzir uma transmutação de energia, ou seja, não se perde a energia sexual. Tá? Esse é o capítulo 15 do livro, né, Uma Mensagem Cósmica. Também tem uma explicação maravilhosa desse processo num livro chamado Matrimônio Perfeito, de Samael Aun Weor. Tá? Então aí nós temos o nascimento. Ou seja, a transmutação das nossas energias sexuais produzem esse nascimento. A compreensão e eliminação dos elementos densos produzem a morte. Tá? E a transmutação das energias sexuais produz o nascimento. Bom, o que é o nascimento? Né? O nascimento é a renovação de todas as nossas células, moléculas, átomos, e se tornar uma criatura diferente, se tornar um ser diferente, uma manifestação diferente. Então aí nós temos aquilo que o Hermes Trismegisto chamou de os auto-engendrados. Se você fizer uma leitura do Corpus Herméticos, ele fala sobre os seres auto-engendrados. O que é um auto-engendrado? É aquele que fecunda a si mesmo. Então, homens e mulheres que transmutam suas energias sexuais podem se autofecundar e se autocriar. Então, é uma criação interna, ou seja, é o próprio homem, a própria mulher fazendo com que aquela energia, né, que é a energia sexual, que é a energia da vida, possa fazer uma autotransformação e um nascimento dentro deles mesmos. Tá? E isso, evidentemente, só funciona com a conexão homem e mulher, porque o homem representa alfa e a mulher representa ômega. Ou seja, a criação só está presente quando alfa e ômega estão presentes. Tá certo? Então, nós temos aí esses dois fatores, né, da morte
né, e o que seria o nascimento, que é a ressurreição. Bom, e para concluir essa primeira fala, né, que é uma fala bem rápida, assim, essencial, só para a gente entender esses três fatores do despertar da consciência, vem o que nós chamamos de sacrifício pela humanidade. Então, o que é o sacrifício ou o sacro ofício? A partir do momento que homens e mulheres entenderam esse caminho, começaram a praticar então a morte em si mesmo, começaram a praticar o nascimento em si mesmo, eles passam a entender, né, que é necessário que esse conhecimento seja divulgado aos seus semelhantes. Tá? Então aí vem o que nós chamamos de sacro ofício, ou seja, ensinar para os nossos semelhantes de maneira gratuita, né, de maneira totalmente livre, né, porque esse conhecimento é um conhecimento livre, ele é cósmico e é direito de todos nós recebermos. Então, ensinar aos nossos semelhantes de maneira livre esse conhecimento, né? É por isso, né, que eu faço as minhas divulgações lá na minha página, sempre gratuitas, né? É por isso que o curso que eu dou é sempre gratuito. Esse é o motivo porque eu faço as divulgações gratuitas lá na internet. Então, todos os cursos que eu dou são 100% gratuitos, né? O livro, né, Uma Mensagem Cósmica, é vendido a preço de custo. Aqui na nossa região, né, que nós temos um local aqui em Cambé, é uma cidade vizinha a Londrina. Nós temos um local de divulgação que é ali o Ayacer, onde a gente filma as nossas palestras, né, onde a gente vai para entrar em contato com um chá chamado Ayahuasca, que é um chá que proporciona o despertar da consciência, né? Ele é um chá de origem indígena, que vem lá da região amazônica, né, produzido com dois vegetais, que é um cipó chamado mariri e uma folha chamada chacrona. Então esse chá ele consegue astralizar a pessoa, porque observe que o mundo é muito denso, muito material, né, as pessoas estão o tempo todo pensando apenas aqui na condição 3D e não conseguem perceber o astral. E isso dificulta para elas entender, né, isso que nós estamos falando. Agora, aquelas pessoas que já entraram em contato com o chá ayahuasca conseguem perceber com mais clareza, com mais facilidade, porque o chá ayahuasca faz uma astralização, ou seja, nós conseguimos perceber outros níveis de nós mesmos. Tá? O ser humano, ele é séptuplo em sua constituição. Então, o corpo físico é só um detalhe da constituição do ser que nós somos. Então, nós temos, além do corpo físico, pensando no nosso ser, né, na divindade que nós somos, nós temos mais 6 corpos de manifestação. Então, essa materialidade, essa densidade que nós temos aqui, ela é só uma parte do ser que nós somos. Acontece que quando a gente chega aqui na matéria, né, existe uma questão desse sistema planetário que faz com que esse espírito encarnado, né, essa, vamos chamar de essência encarnada, né, porque essa essência precisa reconquistar aí a sua alma, ainda não tem uma alma formada, mas nós poderíamos chamar de embrião de alma, né? Então esse embrião de alma, no momento que ele encarna, esquece essas coisas. Então isso faz parte do nosso sistema. Então, durante o processo de desenvolvimento aqui nesse 3D, nessa matéria, nessa densidade, é que nós precisamos, pouco a pouco, ir despertando a consciência para essas outras realidades. Tá? No momento que a gente faz isso, a gente desperta a consciência para essas outras realidades, nós começamos a fazer divulgação para os outros, para que os outros também acordem, para que os outros também despertem. Tá? Então, basicamente, esse seria o terceiro fator, que é ensinar uma outra pessoa, ensinar o semelhante essa sabedoria cósmica, porque essa sabedoria que nós trazemos aqui nessa live, trazemos no livro Uma Mensagem Cósmica, e aquilo que a gente divulga lá no Ayacer, né, que vocês podem verificar na minha página, gilbertofranzoni.com. Ali tem muitas lives, cursos, palestras, né? Inclusive tem uma palestra super importante de ser vista, que é 2012, o alinhamento galáctico que eu dei em 2011, né, faltando um ano para aquele alinhamento da época.
eu considero ela uma palestra assim, fundamental de ser assistida, né, para poder entender o que é o processo de ascensão. Lá é umas 2 horas de palestra, bem resumidinho, bem encaixadinho o processo de ascensão. Tem também uma sessão de perguntas e respostas muito legal ali no final. Nós estávamos ali aproximadamente umas 100 pessoas, né? Nesse dia da palestra, né? Uns 80, 100 pessoas, né? E a gente pôde trazer ali informações preciosas para esse despertar. Então convém assistir aquela palestra, né? Essa divulgação que eu faço já vem acontecendo há bastante tempo, aproximadamente uns 20 anos, né? E eu tenho aí aproximadamente uns 30 anos de pesquisa nessa área, né? Eu comecei ali por volta dos 17, 18, 19, eu estava já começando a investigar essa área, até falo sobre isso, conto um pouco disso num curso que eu dei em 2021, que fala um pouco ali da minha história, né, da criação do ser e tudo mais. Bom, então fica aí os 3 fatores da revolução da consciência, né? O morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade, para a gente entender um pouquinho sobre eles. E fico à disposição para você fazer as perguntas. Certo, então. Vamos às perguntas aqui. A primeira pergunta você já respondeu a primeira parte, mas a segunda acho que dá para abordar um pouco, que seria quais são os benefícios do despertar da consciência. Bom, na última sessão lá no Ayacer, eu estava falando sobre a morte do ego, né? Então, nós temos aí a primeira morte e a segunda morte, né? Isso é bíblico, pessoa que gosta de ler a Bíblia, né? Pode ler sobre a primeira morte e a segunda morte, está lá na Bíblia, tá? Então, o que seria a primeira morte, né? Que vai proporcionar o despertar da consciência? A primeira morte é compreender o elemento denso, compreender o ego, é renunciar a esse ego em favor do despertar da consciência, é a eliminação completa, é a dedicação, né, à sua própria espiritualidade. E com isso, então, nós entramos em contato com a nossa divindade de forma direta, sem intermediários. O que eu ensino aqui, né, ensino no livro, ensino nas minhas lives, ensino nas minhas palestras, é uma religião feita dentro de você. Então, essa religião externa, ela é só um espelho do que você pode fazer dentro de você, tá? A verdadeira religião, no sentido mais apropriado do termo, né, religação, né, o religarem, ela é construída, feita dentro de você mesmo, tá? Então, dentro de nós precisamos fazer a religação. Então, qual que é a vantagem de despertar a consciência? A vantagem é que eu vou estar ligado com Deus, vou estar ligado com o meu próprio Deus interior. Então, dentro de cada ser humano tem um Pai divino, dentro de cada ser humano tem uma Mãe divina, dentro de cada ser humano tem um Cristo, que no Egito se chamava Horus, então Horus para os egípcios, né? E Cristo para aqui, para nós, para os ocidentais, né? Para as pessoas ligadas ao cristianismo. Então o Cristo, né? Jesus, o Cristo, ele não é o primeiro Cristo, tudo bem que ele é o maior de todos os iniciados solares que passaram pelo planeta, isso é fato. Mas não é apenas ele que é o Cristo, tá? O Cristo é o exército da voz. O Cristo é a manifestação do nosso íntimo plenamente autorrealizado, né? Então, nós temos um Cristo dentro de nós e ele pode, né, devidamente, seguindo certos critérios, se realizar. Então, cada homem e cada mulher pode se tornar um Cristo em si mesmo. Então, Jesus, o Cristo, com o trabalho maravilhoso que ele fez, ele faz um roteiro para nós, tá? Então, ali é como se fosse, né, um manual. Cada passo da vida dele é um manual para a gente despertar. Então, qual que é a vantagem de despertar a consciência? É estar em contato com os mestres diretamente, é aprender aos pés deles, né? Então, nós podemos entrar em contato direto com São Francisco e aprender com eles. A gente teve essa experiência na última sessão lá no Ayacer. A gente pode entrar em contato com Saint Germain e aprender direto com ele. Entendeu? Então a gente pode entrar em contato com os mestres e aprender diretamente com eles, sem intermediários.
o que é uma grande vantagem, porque no mundo humano, nesse mundo que está aqui, né, essas pessoas que se supõem entendidos na área da mística, da espiritualidade, que se tornaram intermediários, infelizmente não entendem nada. São cegos guiando cegos, né? Então, nós temos aí todas as formas religiosas, mais com interesses econômicos do que com interesses espirituais, com finalidades espirituais, tá? Então, o caminho que particularmente eu ensino, né, ou o ser que eu sou ensina, porque o Gilberto é um avatar, né? É um homem. O que é um avatar? É um homem que se preparou para ser um divulgador e recebia autorização. Então, há bastante tempo atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava no meu processo de despertar e acordei. A partir do momento que eu acordei, eu fui conquistando o direito de ser um divulgador, né? E no momento que eu conquistei o direito de ser divulgador, então meu próprio pai interno me autorizou a escrever o livro, me autorizou a escrever os artigos, né? E assim a divindade que nós somos pode se manifestar. Então, quem abre essas possibilidades é a Mãe Divina. Então, nós precisamos da nossa própria Mãe Divina, individual, particular, para fazer o processo de ascensão funcionar. Então, aqueles que assistem as minhas lives, as palestras, que vão lá no IACER, percebem que nós estamos o tempo todo falando nela, na Mãe Divina, porque é ela que conduz todo o processo, tá? Então, qual é a vantagem de despertar a consciência? É entrar em contato com a nossa própria divindade. Então, a Mãe Divina que vive dentro de nós, né, ela pode se manifestar e conversar com a gente, né? É lindo isso, é maravilhoso isso, que a gente possa conversar com a nossa própria divindade feminina. Então, isso está ao alcance de qualquer pessoa. Isso não é para os eleitos, né? Não é para aqueles especiais, de forma alguma. Isso está ao alcance de qualquer pessoa, tá? Basta que você siga certos critérios. Então, o livro, né, Uma Mensagem Cósmica, é também um roteiro, né? É basicamente um manual para o despertar da consciência. Então, o despertar da consciência é um direito. Agora, se a pessoa não quer exercer o seu direito, né, se aquele indivíduo não quer exercer o seu direito, fica inconsciente. Aí faz o quê? Vai para a segunda morte. Então, o ego, o elemento denso, ele morre de qualquer jeito. Porque nós temos aqui no nosso sistema 108 vidas ou 108 existências que são permitidas. Depois dessas 108 existências, né, que esse é o que está no colar do Buda. Então, o colar do Buda tem 108 contas. O que o Buda está ensinando para nós? Que cada ser humano pode passar aquilo pelo planeta 108 vezes, ou seja, tem 108 na linguagem correta, né, 108 retornos. Alguns chamam de reencarnação, mas o termo correto é retorno. Tá? Reencarnação é para os mestres, retorno é para o ego, ou seja, para aquela pessoa que ainda não dissolveu o ego. A partir do momento que tem 108 experiências aqui na matéria, aí perde o direito de ser humano. Aí vai precisar evoluir para os reinos inferiores da natureza e voltar a ser bicho, voltar a ser animal, voltar a ser vegetal, voltar a ser mineral, até que a natureza, de uma forma mecânica, faça a limpeza da essência que nós não conseguimos fazer aqui de forma consciente. Tá? Então tem muita vantagem. A vantagem é que se você faz a primeira morte em 10, 15, 20 anos ali, né, que é mais ou menos um tempo, mais ou menos assim, vamos colocar, porque depende de cada pessoa, depende de cada ser humano, depende de cada desenvolvimento, né? Então, vamos colocar ali um tempo bom ali, 20 anos, né? Para a pessoa se limpar, ela evita a segunda morte. E o que seria a segunda morte? A descida ali para os reinos infernais ou inferiores da natureza, que eles existem, tá? São reais. Né? Isso não é apenas um mito das religiões, né? Falar das dimensões infernais ou as dimensões inferiores. Elas são reais. Tá? E elas servem de quê? Elas servem de lixão. Então ali entra essas essências que não conseguiram a autorrealização, não conseguiram a mestria, elas vão descendo e vão se limpando mecanicamente pela Mãe Natureza. Então a Mãe Natureza, ou ela limpa agora e nos torna mestre de nós mesmos, ou ela limpa depois. Então ela sempre limpa. Entendeu? Então aí está a vantagem de entrar no processo de autorrealização do despertar da consciência.
Detalhe importante que essa descida demora 10, 11, 12 mil anos. Né? E aqui a gente consegue fazer em 10, 15, 20 anos, dependendo de cada pessoa e dependendo da sua dedicação. Tá? E depois essa essência chega lá no finalzinho, né? Porque os reinos inferiores têm 9 camadas. Então quando chega na última camada, a saída, vamos chamar de reinos inferiores ou infernos, né? A saída tem, de fato, um rio de fogo e enxofre. E como a gente já sabe, né, o enxofre, quando ele é queimado, ele se transforma em luz violeta. Então a essência passa por ali já com o ego totalmente quebrado, totalmente finalizado, né? Passa para tirar os últimos resquícios, e aí quando ela passa pela luz violeta, né, ela tem um banho de luz violeta que pode demorar centenas ou milhares de anos até que a essência se purifique totalmente. Ela passa pela saída do inferno, que é uma estrela de 8 pontas que tem lá. Tá? Aí ela passa por essa estrela de 8 pontas. A estrela de 8 pontas é um filtro. Né? Então só passa por ali uma essência pura. Não passa, o ego não passa. Ele tem que ser consumido pela mãe natureza. Aí no momento que a essência passa, ela se torna então novamente uma essência pura. Tal como ela veio do absoluto, limpinha, sem o ego. Aí ela vai precisar de outros 10, 12 mil anos para voltar à dimensão humana. Então se a gente for fazer essa conta, dá mais ou menos aí uns 24, 25 mil anos entre descer e subir. Olha o prejuízo em termos de tempo, né? Em termos de tempo, o processo de ascensão compensa muito. Porque essa limpeza, né, ela demora poucos anos aqui, mas nas dimensões inferiores da natureza demora milhares de anos, tá? Então, isso que é a vantagem de se entrar num processo de ascensão, a qual você vai receber como prêmio, você ou qualquer pessoa que entra vai receber como prêmio o seu despertar, saber quem você é realmente, tá? E vai receber a sua própria mestria. Então, o que é um mestre? O mestre é aquele que sabe quem ele é, o que ele está fazendo aqui, de onde que ele veio, qual que é a missão que ele precisa cumprir no mundo. É um desperto. Aquele que é desperto, que é iluminado, pode guiar outros. Aquele que não é iluminado não tem como guiar outros, porque senão seria um cego guiando outro cego. Infelizmente é o que a gente vê hoje nessas escolas filosóficas, escolas místicas, escolas religiões, né? Ali nós percebemos muitos cegos guiando os outros cegos. Então não sabe quem são, o que estão fazendo aqui, não conhece sua própria missão, não sabe de onde veio, não conhece a sua origem, não conhece esses processos que eu estou falando por experiência. Então o que eu estou falando para vocês, né, nesse momento, para vocês que estão me assistindo, não veio de um livro. São coisas que eu vi dentro de mim. Né? Então eu sei o que é uma descida, eu sei o que é uma subida, né? Eu sei o que é uma queda, particularmente, né? Porque vi isso, né? Então, por exemplo, o que é a queda adâmica, né? O que é o que está lá no Gênesis, né? Que fala que Adão e Eva viviam no paraíso e de repente caíram, né, para a dimensão material, né, e cometeram o pecado original. Então, nós precisamos saber o que é isso. A gente precisa ir lá, naquela época, e perceber aquela realidade por meio da meditação, onde o chá ayahuasca ajuda bastante. Então, ali a gente vai perceber que o Adão e Eva não era uma pessoa, não era um homem e uma mulher, eram vários homens e várias mulheres. E que inclusive nem era esse tipo de corpo, né? Era um outro corpo, chamado corpo lemuriano. Então é importante a gente saber que esse planeta já deu várias raças também, né? Então, a raça que nós vivemos hoje é uma raça chamada Ariana, né, que vem de Ares, Marte, mas antes de nós teve a Atlante, antes de nós teve a Lemuriana, né, antes da Lemuriana teve a Hiperbórea, antes da Hiperbórea teve a Protoplasmática. Então, o planeta já está na sua quinta raça, né? E nós estamos aqui, né, achando, né, que nós somos os melhores, os mais capacitados, etc, etc. Então, isso é uma forma completa de ilusão. Então infelizmente, nós vivemos num mundo completamente iludido, por isso que nós chamamos de ego. Então tá aí a vantagem de você eliminar o ego e sair da condição de iludido, sair da condição de ilusão. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que dá para associar e você comentar um pouquinho sobre todas elas, que é com relação
como que é, o que faz a pessoa cair no adormecimento da consciência, se existem níveis da consciência, como que faz para desenvolver esses níveis, se pode acontecer uma regressão neles. Sim, e aí acho que também sim. a parte da diferenciação do que seria a subconsciência, supraconsciência e a consciência. Muito bom. Então, vejamos. É possível subir nos estados de consciência? Sim. É possível descer? Sim. Tá? Então, nós temos estados de consciência, né? Por exemplo, se a gente fosse considerar hoje, né, a humanidade como um todo, né? Não falando de indivíduos, mas falando de um padrão geral da humanidade. Nós poderíamos dizer que a humanidade hoje gira em torno de 3 a 4% da consciência, né, que está sendo manifestada no planeta. E onde que estariam esses outros 96% de consciência que a gente está dizendo que eles existem, mas nós não estamos acessando? Então, aí fica no subconsciente e no inconsciente. Né? Então, o que é o subconsciente? O subconsciente é aquilo que nós temos dentro de nós, mas não acessamos sem a meditação. Por exemplo, a meditação dá para acessar o subconsciente. Seria aquela região ali da nossa mente, né, quando foi formada pela gestação, primeiros anos de vida, 1 ano, 2 anos de vida, que normalmente a gente não tem lembranças. Né? As nossas recordações vão vir ali pelos 3, 4 anos, dependendo, determinadas pessoas têm recordação a partir dos 5, 6 anos de idade. Então, essa região é a região do subconsciente. Por exemplo, existem traumas, né, que são traumas ligados à gestação ou traumas ligados à primeira infância, que a pessoa nem sabe que ela tem, mas está lá dentro. Né? Então, por meio da meditação, é possível verificar esses traumas e eliminá-los. E existe uma outra coisa chamada inconsciente. O que é o inconsciente? Então, vamos pensar ali que o subconsciente gira em torno ali de 8, 10%, né? do processo nosso do despertar. E onde estaria ali por volta dos restantes, em torno de 80%, mais ou menos, né? É que isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas de maneira geral seria ali o restante, os 80%. Os 80% está no inconsciente. Então, o que é o inconsciente? O inconsciente, se a gente fosse pensar num iceberg, vamos pensar um iceberg assim, em forma piramidal, né? A primeira pontinha é o consciente. É isso aqui que nós estamos vivendo agora, é o nosso dia a dia. Tá? Na parte que fica abaixo ali da pirâmide, uma fatia maior, é o subconsciente. Mas a parte grossa mesmo do iceberg, né, que fica embaixo da água, aí nós estamos chamando de inconsciente. O inconsciente é as nossas vidas passadas ou existências passadas. Ali nós temos dezenas, centenas de experiências ou mais, tá? Se a gente for considerar apenas esse planeta, umas centenas de experiências. Se a gente for considerar outros planetas que a gente já passou, milhares de experiências. Então aí está o inconsciente. Para se acessar o inconsciente, precisa ir num outro nível de meditação muito mais profundo. Tá? Então, se a gente tem um nível de meditação, a gente pode chegar até o subconsciente e perceber certos traumas, tá? Certos movimentos que a gente fez durante a infância. Mas para ir para o inconsciente, né, nós precisamos acessar o nosso DNA. Porque tudo está registrado no nosso DNA. E o acesso do DNA é um trabalho de formiguinha, que você vai conquistando de pouco a pouco. No caso, o chá ayahuasca ajuda muito, tá? Porque quando a gente bebe o chá ayahuasca, a gente vai para o astral, né? Percebe o astral. E aí fica mais fácil de ter uma leitura do nosso próprio DNA, fica mais fácil fazer uma leitura desses processos muito, muito, muito antigos que tem dentro de nós, tá? Então, o que seria nível de consciência? Primeiro nível de consciência, o nível de consciência corporal. Olha, eu sei quem eu sou, eu sei que estou aqui, eu sei que eu estou fazendo essa live, eu sei o que eu estou falando, né? Então eu tenho a minha própria consciência. Qual seria o próximo nível de consciência? O próximo nível de consciência é a consciência da energia. Então, tem muitas formas de energia, mas qual é a principal? Energia sexual. Então aí, no momento que eu tenho consciência da energia sexual e passo a transmutá-la, eu tenho consciência do meu corpo vital.
tá? Que é o meu segundo corpo, certo? Qual que é o nosso terceiro corpo? O nosso terceiro corpo é o corpo astral. Então, quando eu entro mais para dentro de mim e desperto a consciência do corpo astral, então meu nível de consciência sobe de 3 para 4, para 5, para 6, para 10, tá? Esse nível de consciência vai fazendo com que eu desperte nessas dimensões. Depois eu passo para uma consciência mental, tá? Essa consciência do corpo mental faz com que a minha consciência se expanda. Bom, mas tal como é dentro, é fora, uma lei hermética. Então, o que é a consciência do corpo vital, né? Ou vamos associar ali o corpo físico e o corpo vital, porque eles estão muito juntinhos dentro da frequência. É a consciência do planeta Terra. Ter consciência de onde que eu moro, ter consciência do que é o planeta Terra, né? Ter consciência de que forma eu posso colaborar com o processo de ascensão do planeta, porque o planeta também é um ser vivo, tá? E daí envolve o corpo físico e o corpo vital. Daí eu vou para o plano astral, né? O que é ter consciência do plano astral? É englobar o sistema Terra-Lua. Então, no momento que eu englobo o sistema Terra-Lua, eu estou no astral. Aí eu vou perceber o que a Lua pode me dar de informação. Então, na Lua, né, a Lua é um lixão, tá? As pessoas até querem construir naves espaciais para ir na Lua, mas estão perdendo tempo. A Lua é um lixo. Ali só fica material psíquico de baixa qualidade, né, de inferior. Então não compensa ir para a Lua. Eu já fui para a Lua várias vezes e eu sei disso, tá? Então não compensa lá. Lá é um baita de um lixão, né? Então, assim, ir para a Lua compensa porque a gente pode ir lá resgatar coisas nossas. Então, tudo bem. Daí, sem problema nenhum, podemos resgatar o que está lá, né? Aqui do Sistema Solar eu já visitei várias luas, as luas de Marte, as luas de Saturno, de Urano, enfim, já visitei, tá? Mas com um objetivo muito claro, de ir lá buscar coisas que são minhas, que estavam presas lá. Então, o nosso ser evidentemente, em seu poder, em sua capacidade de manifestação, ele é muito inteligente. E ele sabe que determinado ego, determinada entidade que nós mesmos criamos, né? Não é criação do outro que veio me atormentar, nada disso. Criação nossa mesmo. Essas criações não podem ficar aqui no planeta Terra porque elas são muito prejudiciais. Então daí o nosso ser, né, que é o nosso próprio Deus interior, prende essas criaturas, prende essas entidades nas luas. Quando a gente tem consciência, a gente pode voltar lá, né, tirar as algemas delas, elas ficam presas assim com umas algemas nos pulsos, nas pernas, no pescoço, elas ficam acorrentadas, literalmente acorrentadas na rocha lunar. Aí a gente pode soltá-las e resgatá-las porque nós temos energia para fazer isso, tá? Então, por isso eu sempre estou insistindo na questão da transmutação da energia sexual. Só é possível fazer esse resgate quando se tem muita energia, mas muita energia mesmo. Aí dá para ir lá na Lua conscientemente e fazer esse resgate, tá? Então aí nós temos a consciência do astral. Bom, e depois? Aí nós vamos para a consciência do mental. O que é um corpo mental? É o sistema solar. Então aí nós vamos visitar o Sol, nós podemos visitar outros planetas. Então a gente pode visitar Vênus, que é muito bonito, né? Vênus tem uma civilização que não tem dinheiro, olha que interessante, né? Vênus tem uma civilização que não tem política, olha que beleza, né? Não tem necessidade de prefeito ou vereador, não precisa ir lá, não tem necessidade. Eles são seres despertos, né? Então é uma outra sociedade, muito diferente da nossa. Nós podemos visitar a sociedade de Mercúrio. Lá, a sociedade de Mercúrio, ela é totalmente diferente da nossa. Um único pensamento lá, ele ecoa no planeta inteiro, né? Então, às vezes, né, um ser humano que chega, ser humano aqui do planeta Terra, chega em Mercúrio, às vezes ele passa vergonha. Eu fui um desses, né? Eu cheguei em Mercúrio e passei vergonha, porque eu queria pensar igual eu penso aqui, né? Aí lá, todo mundo escutando, olhando pra mim assim, né? Aí eu me localizei onde que eu estava, tomei consciência, né, que eu estava no planeta Mercúrio e pedi desculpa para eles, desculpa, né? Vim com um padrão humano aqui, terrestre, e não tem nada a ver. Aí fiz com que minha mente se aquietasse e daí entrei no padrão vibracional de Mercúrio e foi tudo bem, né? Nós podemos visitar o Sol, né? No Sol é uma civilização magnífica, extraordinária, com uma tecnologia absurda, assim. A nossa tecnologia, ela está na idade das pedras, assim, perto da tecnologia do Sol.
Então, o despertar da consciência é isso, é você poder visitar outros lugares consciente, né? Por exemplo, lá no Sol, nós temos irmãos, né? Porque o nosso ser tem muitas partes, então ele tem várias partes no planeta Terra, tem várias partes em outros planetas também. Irmãos mesmo, né? Então, podemos chamar de irmãos maiores, né? São irmãos mais conscientes do que a gente. Aqui no planeta Terra, a gente está bem ruim, assim, né? O nível de consciência é muito baixo. Agora, nos níveis superiores, nas dimensões superiores, né, nos planetas superiores, como o Sol, por exemplo, que pode ser chamado de estrela, pode ser chamado de planeta no sentido de habitar, né, que pessoas podem habitar ali. Na quarta dimensão, por exemplo, o Sol é um paraíso, né, e lá eles têm uma tecnologia assim extraordinária. Por exemplo, quando eu estive lá, esse meu irmão me levou para fazer um tour, né, pelo Sol. Então, nós fomos num centro de pesquisa. Não era um prédio muito alto assim, né? E lá em cima desse prédio, desse centro de pesquisa, tinha uma espécie de luneta, mas pequenininha, coisa de uns 50 centímetros, mais ou menos assim. E ele falou, ó, dá uma olhadinha aqui. E quando eu olhei na luneta, eu vi a minha casa. Eu vi as pessoas passeando pela rua. E não só pude vê-las, eu pude escutá-las. Então, você imagina... o susto que eu tomei, né? Porque falei para ele, poxa, mas nós estamos a 150 milhões de quilômetros, né? Como é que eu posso ver essas pessoas e escutá-las? Aí ele olhou para mim, né? E, assim, com um sorriso no rosto, né? Porque eles também têm essa característica de emoção, né? Igual a gente tem. E falou assim, olha, o tempo e o espaço não é o que você pensa. Muito interessante a explicação que ele me deu, né? Então, o tempo e o espaço não é o que a gente pensa. Então, nós somos criaturas muito limitadas aqui no plano 3D. É por isso que é muito importante o despertar da consciência. Então, quando a gente desperta a consciência no plano mental, a gente pode visitar todos os planetas do Sistema Solar, né? E dá para avançar mais ainda, né? Quando a gente desperta uma consciência cósmica, a gente pode visitar Sirius, por exemplo, né? Sirius, que é o Senhor da Galáxia. Então, lá tem catedrais enormes, elas são todas de cristais. Os corpos são diferentes, eles têm em torno de 30 metros de altura, são grandes, assim, proporcional ao nosso, assim, né? Eles são gigantes, assim, perto de nós, né? Então, eles são criaturas muito diferentes. Todos são Cristos mesmo, em si mesmo, né? Dentro de uma estrela, só vive aquela parte do ser que já se autorrealizou. Então, qual que é a vantagem do despertar da consciência e nos tornarmos mestres de nós mesmos? A gente pode ganhar o direito de viver num paraíso desse. Podemos ganhar o direito de viver no Sol, por exemplo, né? Então, inclusive isso, se você for pesquisar, né, nas escritas do Antigo Egito, né, eles falam, né, que determinado faraó veio para o planeta Terra, se realizou e voltou para o Sol, né? Nos gregos falam, olha, o Hércules veio para a Terra, fez um determinado trabalho e voltou para as estrelas. Assim também foi Jason. E aí eles têm essa percepção clara do que eu estou falando. Então, esses mitos, né? Esses mitos egípcios, gregos, maias, astecas, toltecas, chineses, ou não importa de onde que você faça uma pesquisa, você vai ver que isso que eu estou falando é real, né? Agora, como nós estamos numa frequência, né, num estado de consciência 3D, e a gente não supera isso, a gente não consegue perceber essa realidade, tá? Então, essa realidade só é possível com o processo de ascensão dentro de nós. E o que é a ascensão? É o Kundalini ascensionando vértebra por vértebra dentro da nossa coluna. Aí entra o nascer, que é o trabalho com a energia sexual. Então, o mestre, né, ele é autoengendrado pela sua própria energia sexual. Então, voltamos aí ao segundo fator da revolução da consciência, que é o nascer. Então, conforme nós vamos nascendo em nós mesmos, o nosso nível de consciência vai aumentando. É muito raro sair da galáxia, muito raro. Isso é uma condição que depende de autorizações, né? Então, quando a gente chega até Sirius, um próximo passo, né, que seria atingir, né, porque Sirius é o corpo causal, então o próximo passo seria atingir o corpo espiritual, que seria a sexta dimensão, e depois o corpo do Pai, da unidade, que é a sétima dimensão.
Então, para se sair da galáxia, a galáxia é uma célula, né? Então, o grande universo é formado de células, cada galáxia é uma célula. Então, para sair de uma célula, precisa de uma permissão especial, né? Que daí só é concedida a poucos. São poucos que têm essa permissão de sair da galáxia e conhecer outros padrões vibracionais de outras galáxias. Isso depende muito do Pai interno de cada um e de missões que o Pai interno passa para nós, né? Eu já pude visitar o ser que eu sou, né? Já pude visitar outras galáxias. Então houve uma concessão ali para que eu pudesse sair, né, da nossa Via Láctea e visitar Andrômeda, por exemplo, que é uma galáxia vizinha aqui. Então já fui algumas vezes lá e visitei outras também, tudo cumprindo missões, né, que meu Pai interno me passou, meu Pai divino me passou. Então aí já seria um estado de consciência do corpo de Deus, né? Então um estado de consciência de poder ir além do nível celular que nós estamos. Então tudo depende de cada nível, de cada pessoa, de cada ser, até onde que ele quer alcançar os seus estados de consciência. Então, basicamente, nós temos uma iniciação, 5 estados de consciência. Então, tem lá corpo físico, corpo vital, né? Corpo astral, corpo mental, corpo causal. Esses 5 níveis iniciais já constituem a alma. Então, nesses 5 níveis iniciais, nós temos aí a nossa primeira iniciação, né, que é classificada como a iniciação do Buda. Então, o que é um Buda? Buda é um título, não é uma pessoa. Então, Siddhartha Gautama é um Buda, ou seja, ele tem o título de Buda. Isso significa que ele alcançou a 5ª iniciação. Tá? Então, depois tem a 6ª iniciação, depois tem a 7ª, depois tem e aí vai. Né? Então, isso é uma coisa que vamos alcançar a 5ª primeiro, né? E daí depois a pessoa pensa no que vem depois, tá? Então aí a grande vantagem do despertar da consciência. Todo esse acesso ao cosmos está à nossa disposição. Aí nós tivemos umas perguntas que entram na parte das glândulas do nosso corpo, que são bem interessantes também. E perguntaram a respeito da glândula pineal e da glândula pituitária, qual que seria a relação delas com o processo de despertar e como desenvolver. Aí na parte da dificuldade, né, que tem muitas pessoas que têm dificuldade nesse processo do despertar da consciência através da meditação e que passam às vezes muitos anos e não conseguem obter muito resultado. Aí gostariam de saber se tem pessoas que nascem sem elas ou se tem alguma outra causa, uma solução para isso. Entendi. Bom, então vamos lá. Nós precisamos fazer então com que a energia chamada Kundalini saia ali do osso do cóccix e suba triunfante por todas as vértebras até chegar nessa glândula chamada pineal. Então, se nós formos pensar aí na constituição da cabeça, né? Vamos imaginar que a minha mão fechada aqui é o final da coluna. Aqui então nós temos ali a célula turca, né? Na verdade ela seria para cima assim, né? Mas vou colocar a mão assim, então terminou a coluna, nós temos ali a célula turca. Então, do lado de trás da cabeça, então do lado de trás, né? A coluna está chegando ali do lado de trás, a pineal, né? No lado da frente, a pituitária. Então, a energia precisa subir pela coluna e atingir a pineal. Aí pode-se dizer que a pessoa é um iluminado, que aquele ser é um iluminado. Depois essa energia pula, né, da parte traseira da pineal, pula, faz uma faísca indo até a pituitária. Então aí pode-se dizer que aquele ser despertou o átomo do pai, que fica atrás desse osso aqui. Tá? Então a glândula pituitária é a correspondente vibracional do átomo do pai. A pineal é a correspondente do átomo do Espírito Santo. Tá? Quando a energia desce desse ponto, passando lá por dentro, né, por certos canais secretos, e chega aqui até o átomo nous do nosso coração, que fica no ventrículo esquerdo, ali existe um templo muito bonito, onde o próprio Cristo é o oficiante. Quando a energia chega ali, que ela faz todo esse circuito, né, então aí desperta o íntimo em nós, o próprio Cristo. Tá? Então Pai, Filho, Espírito Santo estão dentro de nós.
E esse despertar do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem por meio do Kundalini, ou seja, da Mãe Divina dentro de nós. Então, Mãe Divina é o outro nome, né, do Kundalini. Kundalini é um nome que deu origem sânscrita, né, que vem lá da Índia. E para nós aqui, nós interpretamos esse nome como Mãe Divina. Entre os gregos, né, essa faísca que corre pela nossa coluna foi chamada de o raio de Zeus. Então, quando o Kundalini desperta, nós temos à nossa disposição, depois de muitos trabalhos internos, né, nós temos à disposição o raio de Zeus. Tá? Então, nós precisamos fazer com que esses canais sejam liberados. Como que esses canais são liberados? Eliminando o ego. Então, mesmo que uma pessoa pratique alquimia, não perca energia, pode ser que essa energia ela bata assim em algum entupimento. A coluna está entupida, né? Então ela não passa. Bom, ali aquele entupimento pode chamar orgulho, pode chamar inveja, pode chamar raiva, pode chamar egoísmo, ou seja, qualquer um dos elementos densos que a gente estuda. No momento que nós nos dedicamos fortemente na eliminação daquele defeito, então o bloqueio desaparece e a energia continua subindo triunfante. Então, dentro de cada vértebra tem provas. Existem treinadores dentro de cada vértebra. E nós precisamos passar por essas provas. Eles são chamados de guardiões. No momento que a gente vence aquele guardião, então a energia pode subir. Para a gente vencer o guardião, né, então chamado guardião do umbral, esotericamente chamado guardião do umbral, o guardião do umbral é a somatória de todos os nossos defeitos. Mas para cada vértebra tem especificamente um que a gente precisa vencer. Então, no momento que a gente vence o guardião daquela vértebra, então a energia passa por ela. Aí nós vamos passar vários meses, né, eventualmente até anos, depende muito de cada vértebra, né, para poder conquistar outra vértebra, para poder conquistar outra. E assim nós vamos conquistar 33 vértebras dentro de nós. O que são as 33 vértebras? São os 33 graus da maçonaria, ou seja, são os 33 anos de Cristo. Por que o Cristo tem sempre 33 anos? Porque são 33 vértebras que a energia passa pela coluna subindo até chegar na pineal e passar para a pituitária e descer até o coração. Então, esse processo, né, das 33 vértebras é que representa os 33 anos de Cristo. Não necessariamente aquele homem precisa ter 33 anos, né? Entendeu? Ou aquela mulher, não necessariamente. Isso pode acontecer com ele aos 35, aos 40, enfim, pode acontecer aos 25, apesar que 25 eu diria que é muito jovem, porque tem um tempo para isso acontecer, né? Mas supondo que ele começou ali pelos 21 anos, ele teria uns 20 anos de trabalho, aconteceria ali pelos 41, 42, 43, 45, entendeu? Então, essa questão do tempo também depende muito de cada ser, de cada indivíduo, porque nesse processo temporal tem o que nós chamamos de recorrência e tem o que nós chamamos de recuperação das iniciações. Então, a recorrência é quando a gente está passando por esses processos de forma inconsciente, acaba formando aí, né, o processo kármico. Mas quando a gente entra no resgate, entendeu? Quando a gente entra no resgate, aí nós saímos da lei da recorrência e passamos para o lado superior dessa lei. Aí nós conseguimos fazer o resgate e conseguimos produzir as iniciações de uma forma mais dinâmica, mais rápida, entendeu? Então, aí o resgate entra de uma maneira bem rápida. Então, nós podemos galgar esses níveis, né, que são essas vértebras dentro de nós, nós podemos galgar de uma maneira diferente, muito mais rápida. Então, o tempo depende de cada ser e depende de cada um, da dedicação de cada um. Tá? Depende também dos instrumentos que nós estamos usando, né? Então, por exemplo, o chá ayahuasca, que a gente utiliza com frequência aqui na nossa região, né, na cidade aqui de Cambé, próximo a Londrina, no local chamado Ayacer, né, o Instituto Ayacer, ele também auxilia muito nesse desbloqueio. Então, o uso constante desse chá produz astralização.
No momento, mas isso não é automático, não é porque eu estou bebendo chá que eu vou desbloquear. Mas no momento que eu bebo chá, eu consigo perceber aonde que está o bloqueio. Aí eu vou em cima daquele bloqueio, percebo qual elemento denso está ali, percebo qual ego, qual defeito está ali, faço o processo de morte daquele ego e daí eu tenho a ressurreição. Que se vocês olharem ali na minha página, vocês vão ver que tem uma sessão instrutiva, a gente chama de sessão instrutiva, né? O que a gente faz aqui com o Shayahuasca. Tem uma sessão instrutiva que é específica para morte e ressurreição. Então, a morte e a ressurreição precisa ser uma constante dentro de nós. Então, basicamente, para resumir a pergunta, né? O bloqueio está no ego. Então, o ego é um entupimento. Quando a pessoa consegue, né? Quando o ser consegue eliminar aquele entupimento, então a energia pode avançar, pode subir. É claro que não tem ascensão, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Não existe ascensão para aquelas pessoas, para aqueles indivíduos que não compreenderam a energia sexual. A ascensão é uma condição sexual. Tá? Então, se a pessoa, se aquele indivíduo, né, seja homem ou mulher, não compreendeu a sua energia sexual, então não tem ascensão. Ela pode ter pequenos lapsos, pequenas faíscas correndo pela sua coluna, mas isso não é ainda a ascensão. Né? Ela vai ter vislumbres do que é uma ascensão. A ascensão, de fato, é quando aquele indivíduo, seja homem ou mulher, decide não fornicar, ou seja, não perder a sua energia sexual. Tá? Essa é uma condição inevitável para o iniciado ou para a iniciada. Tá? Se tornar um mestre, né, da fraternidade branca, se tornar um iniciado, poder encarnar o seu próprio íntimo, poder encarnar o seu próprio Pai interno, poder encarnar o seu próprio Espírito Santo, é necessário o trabalho com a energia sexual, é necessário o trabalho com o despertar do Kundalini, é fundamental isso. Então, você acredita que dá para dizer que não tem ninguém que nasce sem essas glândulas? Bom, que eu saiba, né, apesar de eu não ter conhecimento médico sobre isso, nem de nenhuma pesquisa sobre isso, né, mas pelo que eu saiba, a glândula pineal vai estar lá, a pituitária vai estar lá, né, inclusive elas são importantes para o corpo, né, elas têm funções importantes, né, o sistema endócrino depende delas, né, não só essas glândulas que são importantes, as suprarrenais são importantes, enfim, a tireoide é importante, né? A glândula timo é importante. Tem, por exemplo, pesquisas, né, médicas antigas, né, que supõem que a glândula timo, depois que a pessoa cresce, não tinha função nenhuma, porque a glândula timo está ligada ao crescimento, né? Hoje já se pensa muito diferente em relação à glândula timo. Mas a glândula timo, por exemplo, quando a gente estimula a glândula timo, a gente tem as lembranças de vidas passadas. Então, a glândula timo nos ajuda a perceber nossas próprias existências passadas. Né? Então, a glândula timo vai, junto com os chakras pulmonares, trazer essas lembranças para nós. Então, todas as glândulas são importantes, não só a pineal e a pituitária, mas todas as outras também são importantes. O sistema glandular, né, as glândulas do corpo humano, estão ligadas aos chakras do corpo astral. Entendeu? Ainda sobre isso, tem uma divergência assim, entre as pessoas que explicam sobre isso dessas glândulas, e tem uma parte das pessoas que ensinam que a gente deve evitar, por exemplo, pasta de dente com flúor ou outras substâncias assim que seriam tóxicas e iriam bloquear esse processo do despertar. E tem uma outra vertente que ensina que as glândulas, elas têm algumas substâncias que envolvem elas que já calcificam, que isso seria natural, seria até positivo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também. Sim, muito interessante esse ponto. Bom, nós precisamos chegar a um ponto de ter energia suficiente para que essas coisas do mundo humano não interfiram no nosso processo de ascensão. Tá? Então, as nossas células, né, elas podem chegar a um grau de consciência, a um grau de percepção, né, de cada uma delas, que elas por si mesmas já não se contaminam com essas substâncias. Entendeu? Então tem pessoas que falam assim, comer carne é prejudicial ao processo de ascensão, então vou me tornar um vegano, um vegetariano.
Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. A pessoa pode comer carne totalmente normal, que ela vai ter o seu processo de ascensão, né? Desde que ela siga esse roteiro, né? Que a gente está passando aqui, né? Que é um roteiro que não é meu, não é particular meu. As pessoas podem estudar outros autores, como o próprio Samael Aumar, né? E vão ver que é tranquila essa questão, por exemplo, de comer carne. É evidente que todo excesso pode ser prejudicial. Então, se a pessoa beber, sei lá, refrigerante todo dia, ela está cometendo um excesso. Mas se ela bebe lá, sei lá, uma vez por semana, ou vai numa festa lá, uma festa de criança, né? Você está participando de uma festa de criança e ali te serve um copo de refrigerante, isso é insignificante, né? O nosso corpo se limpa rapidamente, né? Então, não vejo problema com a pasta de dente, tanto é que no dia do jejum eu recomendo que se escove os dentes, porque o hálito fica meio forte, né? Então é melhor escovar os dentes, então não tem perigo, né? Se existisse algum perigo, eu não recomendaria no dia do jejum escovar os dentes com pasta de dente, tá? Então não existe nenhum perigo. Assim, o que a gente percebe, né, é que o nosso corpo vai se tornando muito capaz de eliminar essas toxinas e eliminar com rapidez, tá? Então não vejo problema em relação a essas questões. Agora, detalhe importante por exemplo, falar que existem determinados cristais em determinadas glândulas. Isso é fato, tá? Mas aqueles cristais estão lá por um objetivo. Esses cristais produzem sintonia. Então, o que nós precisamos? Não é eliminar os cristais, mas sim limpá-los, né? Então, existe um corpo chamado corpo cristalino, que fica lá dentro da pineal mesmo, né? Então, a pineal precisa desses cristais, só que precisa deles limpos. Então, quando a energia do Kundalini chega até a pineal, ela vai produzir o quê? Uma limpeza desses cristais. A partir daí, o nosso corpo cristalino se limpa. Bom, o que quer dizer limpar o nosso corpo cristalino? Quer dizer limpar o nosso próprio corpo do Cristo dentro de nós. Cristo cristal, cristalino. Então, aí nós podemos acessar o nosso próprio a nossa própria dimensão do Cristo em nós mesmos. Então, o que seria o Kundalini quando ela atinge a pineal? E quando ela atinge a pituitária? E quando ela chega até o coração? Uma espécie de antena, né? Uma antena para trazer a sintonia correta daquelas dimensões que nós já estamos vivendo naquelas dimensões. A gente só não tem consciência delas. Então, nós vivemos na dimensão do Cristo? Sim, mas a gente não tem consciência. Nós vivemos na dimensão do Pai? Claro, mas nós não temos consciência. Nós vivemos na dimensão do Espírito Santo? Sim, ok, claro que a gente vive, mas não temos consciência. Então, o despertar do Kundalini faz a gente ter consciência, por isso o despertar da consciência, faz a gente ter consciência da divindade que nós somos. Aí vai ser possível compreender a frase eu sou. Então, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Eu sou a ressurreição. Né? Então, aí fica claro isso, porque nessa dimensão, a dimensão do Cristo, eu sou o Cristo. Na dimensão do Pai, eu sou o Pai. Na dimensão do Espírito Santo, eu sou o Espírito Santo. Então, observe que nós podemos chegar a essas dimensões por meio desse despertar. Detalhe importante, nós continuamos sendo seres humanos, né? Mas, vibratoriamente, nós podemos alcançar essa dimensão. Podemos alcançar essa frequência. Podemos alcançar essa sintonia e permanecer nela. Da mesma forma como quando a gente desce ou cai, né? A gente alcança a dimensão do ego, que é a região infravermelha ali, e a gente permanece ali. Então, o ego, né? O elemento denso, os demônios de Sete, etc., eles pertencem a uma determinada dimensão a qual a nossa consciência está acessando. E as dimensões superiores, o tal do ultravioleta, pertence a uma determinada dimensão que a nossa consciência ainda não está acessando, mas pode acessar. E como é que a gente faz para acessar? A gente renuncia o que está abaixo e conquista o que está acima. Entendeu? Então é isso. Basicamente a ascensão é isso. Eu renuncio o que está abaixo, eu renuncio os defeitos do orgulho, da ira, da raiva, da fornicação. E aí vai, é uma fila enorme, né?
e vou conquistando as minhas virtudes. A virtude do amor, da felicidade, da alegria, e aí vai, que também é uma lista bem grande. Então, conforme cada elemento denso eliminado, cada ego eliminado, se conquista uma virtude. Então, nós podemos trazer todas as virtudes do ser que nós somos aqui para a matéria e se tornar homens e mulheres virtuosos. Tá? Essas virtudes podem vir se manifestar em nós mesmos. Tá? Por isso que essa frase, né, que Saint Germain ensina, ela é tão importante. Então, eu sou a verdade, então a verdade vem até nós. Eu sou a vida, então a vida vem até nós. Eu sou o amor, então o amor vem até nós. Entendeu? A gente fica naquela sintonia. Bom, quando a gente está nessa sintonia, é muito agradável. Porque esse outro lado, que é chamado elemento denso, o ego, é muito desagradável. Não é assim? Um estado de raiva, né? Um estado de orgulho, um estado de, sei lá, qualquer estados densos, eles são muito desagradáveis, porque trazem grande sofrimento. Então a humanidade está como está, porque optou por ficar nos seus estados de densidade. O seu nível de consciência, e agora falando como humanidade, né? O seu nível de consciência baixou muito, 3, 4%, e essa consciência se conectou com a densidade. Bom, agora o nosso nível de consciência precisa se elevar. Então eu vou para o caminho ao contrário. Se eu desci, agora eu preciso subir. Isso, em termos de energia, quer dizer o subir do Kundalini pela coluna. Entendeu? Então, o que é o descer? O descer, esotericamente ou misticamente falando, é criar o chamado rabo de Satã. E o que é o contrário disso? O contrário disso é o despertar do Kundalini. Então, nesse mundo, nós temos a opção de cair, de descer, de despertar a energia sexual para o lado negativo, ou de subir, se elevar, despertar a consciência e despertar a energia sexual para o lado positivo. O lado positivo da energia sexual se chama Kundalini, o outro nome da Mãe Divina. Né? O lado negativo da energia sexual se chama órgão kundartigador, o rabo de Satã. Né? Então essas duas coisas estão à disposição da humanidade. Entendeu? Então cada um vai escolher. Nós estamos no momento da escolha. Esse é o momento do Apocalipse. O momento do Apocalipse é o momento da escolha. Aí não tem um Deus barbudo que vai julgar, olha, você pode, você não pode entrar nesse céu, né? Esse céu vibracional. Não tem isso. Né? Nós temos o quê? A escolha. Entendeu? É isso que nós temos, a escolha. O que eu quero? Eu, como ser que eu sou, eu quero o quê? É isso que nós temos, a escolha. É o primeiro capítulo do livro, né? O primeiro capítulo do livro se chama Decepção, mas no fundo eu estou falando da escolha. A escolha que nós precisamos fazer. Né? Então, primeiro você sabe, né? Depois você quer, como que você vai saber? Como que você vai querer uma coisa que você não sabe? Então, saber, querer, ousar e calar. Então, saber. Então, eu sei. Essa palestra aqui, nessa live, está sendo para isso. Né? Querer, mas será que eu quero isso? Eu quero esse caminho? Ousar, beleza. Então agora eu vou ousar, vou entrar nesse caminho e vou fazer tudo que eu sei para produzir a minha própria iniciação. E o que é o calar? O calar é a morte do ego. Acabou o ego, ele não fala mais, ele não reclama mais. Acabou, ele morreu. Aí vem a quietude da mente. A quietude da mente é um estado meditativo constante. O estado meditativo constante é o estado de Deus em nós mesmos. A gente fica sereno, tranquilo, mente bem. Né? Você pode observar o quanto a mente das pessoas é tumultuada, é confusa, é caótica. Isso é um estado egóico. Tá? Quando a mente é serena, é calma, né? Ela parece um lago assim, sereno, assim, de forma que se cair uma pedrinha, ela produz ondulações e as ondulações são perfeitamente perceptíveis. Essa é a mente de Deus em nós. Por isso que Hermes, o Trismegisto, fala, Deus é mental, é a primeira lei hermética. Então, quando a gente entra nessa frequência da mente de Deus, ou seja, quando o Kundalini sobe e atinge a nossa cabeça aqui, glândula pineal pituitária, então nós entramos na mente de Deus. Por isso que Kundalini é uma antena. No momento que nós estamos na mente de Deus, o nosso próprio Deus, né? O nosso Deus interior, então a gente é. Nós estamos na frequência dele, então a gente é.
estamos em sintonia perfeita com Ele, então nós somos. Aí faz sentido a frase eu sou. Né? Essa conexão com o íntimo, ela é muito necessária, porque se forma a conclusão do cajado do mestre. Se você observar lá um símbolo egípcio, ele sobe, né? Aí tem um arco assim e tem uma pontinha ali, né? Então essa é a conclusão. É quando todo o sistema fica ligado até chegar no átomo noso, até chegar no coração. Então aí nós temos o mestre autorrealizado, ou seja, o mestre que se autorrealizou, ele se realizou aqui na matéria. Tá? Então esse é um processo de ascensão desde sempre. Né? O que eu falo para você é cósmico e eterno. Entendeu? Isso existe aqui no planeta desde sempre. Entendeu? É um caminho que todos nós podemos seguir, caso seja da nossa vontade. Tá? Aqui nós temos mais duas perguntas para abordar ainda do que tinham feito, mas aqui o Beto ele perguntou duas coisas ainda sobre isso das glândulas. Se o flúor então não é uma toxina e se um clone humano nasce dotado de todas as glândulas que o ser humano natural tem, ele pode vir a receber alma e espírito. Então, como eu falei para você, né, é evidente que a gente não vai entrar em exageros, né? Eu estava dando um exemplo do refrigerante, a pessoa não precisa beber refrigerante. É que a pessoa, a pessoa tem, eu conheci uma pessoa assim, ela não bebia água, ela só bebia refrigerante. Ela teve uma complicação gravíssima de estômago, então ela exagerou, né? E o médico até proibiu ela de tomar refrigerante. Então, os exageros são evidentemente prejudiciais, né? Mas eventualmente não vejo porquê, né? O flúor também da pasta de dente, como a gente só faz escova os dentes ali e depois enxágua, também não vejo problema, né? Agora a questão das glândulas, né? A não ser que aquela pessoa nasceu com alguma deficiência, o sistema, todos os corpos têm as glândulas necessárias para o processo de ascensão. Entendeu? Então, é isso que eu sei. Né? Então, nós temos as nossas glândulas. Né? Por isso, por exemplo, alguns médicos, né, supõem que é importante tirar amígdalas. Né? Amígdalas. Dentro da nossa compreensão, de forma alguma, não se deve tirar glândulas do corpo. As amígdalas são defesa para o corpo, são importantes. Então, é necessário encontrar uma outra forma de tratar o corpo que não seja de remoção dessas glândulas. Tá? É claro que, né, existem complicações, por exemplo, pessoas que tiveram câncer numa determinada glândula. Aí o médico vai lá e tira. Aí tem que tomar remédio pro resto da vida, por exemplo, tireoide. Né? Bom, aí já foi, né? Já tirou. Então, o ensinamento que a gente traz para o mundo é de não chegar a isso, de não chegar a prejudicar essas glândulas de uma maneira tão prejudicial. Então, nós podemos evitar essas doenças quando a gente energiza essas glândulas por meio do trabalho interno. Tá? Então, existe esse trabalho interno, que é o trabalho da transmutação da energia, da eliminação dos defeitos. Dessa forma, as nossas glândulas ficam preservadas. Tá? Então, é isso que eu sei, né, em relação às glândulas. Aí nós temos uma pergunta aqui, se não ter clareza e certeza de que se acredita em Deus, em Cristo e na espiritualidade, pode bloquear uma pessoa que está buscando despertar, de alcançar Ele, de evoluir nele. É muito interessante a maneira como a pessoa coloca a pergunta, né? Porque observe, né, como que essa pessoa colocou a pergunta. Eu não sei quem que é, né, que fez a pergunta, mas eu posso observar nas palavras dela que ela usou a palavra acreditar. Né? Então vamos estudar essa palavra. Então, acreditar vem de uma crença, não é assim? Então, eu tenho uma crença, eu posso ter uma crença ou não ter uma crença. Né? E na verdade não faz nenhuma diferença ter uma crença ou não ter uma crença, porque a crença é um ego que precisa ser eliminado. Entendeu? Muito diferente da fé, que é uma virtude. Então, quando eu falo algo para alguém e esse alguém acredita em mim, a pessoa não foi comprovar
né? Aquele indivíduo não foi comprovar o que eu estou falando. Então ele acreditou no outro. Isso se tornou uma crença. É isso que acontece dentro das religiões. Então as pessoas podem ter uma crença ou não ter uma crença. Os dois lados são a mesma coisa. Entendeu? Não fazem nenhuma diferença dentro da busca da espiritualidade. O que faz diferença é quando aquele indivíduo, né, aquele homem ou mulher que está buscando a iniciação, ele comprova por si mesmo. Aí nós temos a fé. Então a fé move montanhas. O que é a montanha? É o ego. Então a fé movimenta esse monte de lixo que existe dentro de nós, esse monte de demônios, esse monte de elementos densos que existem dentro de nós. A fé é que faz essa movimentação. Tá? Então, a crença, tanto faz ele ter crença ou não ter crença. Uma pessoa que acredita em Deus ou aquela pessoa que não acredita em Deus, são os dois lados da mesma moeda. Na verdade, a única coisa que está acontecendo com essa pessoa é que ela está num processo ilusório do orgulho. O orgulho, o outro nome da ilusão, faz pessoas acreditarem em Deus e pessoas não acreditarem em Deus. No fundo, é o mesmo elemento. Entendeu? Já entendeu a diferença entre crença e fé? Muito importante saber a diferença entre uma crença e uma fé. Né? Então, enquanto a pessoa não consegue superar essa crença, então ela não consegue ter clareza se ela tem fé ou não? É mais ou menos isso? Não foi isso que eu falei. É necessário eliminar a ilusão. Aí você elimina todas as crenças. E elimina todas as descrenças. Porque tudo isso é inconsciência. A consciência está além da crença. A crença é ilusão. Entendeu? Então, estar consciente de si mesmo é muito diferente de acreditar. Por exemplo, você poderia fazer uma pergunta para mim: Gilberto, você acredita em Deus? E eu ia falar assim: com certeza não. Porque eu já eliminei essa crença. Entendeu? Eu não preciso acreditar. Você entende? Eu já sei. Eu tenho plena consciência de que Ele é. E eu sou com Ele. Então eu não preciso acreditar. Eu já saí dessa moeda que tem dois lados. Particularmente eu, Gilberto, né? Então, não tenho essa ilusão dentro de mim de que eu preciso de uma crença de alguma coisa que é divina. Isso não faz sentido mais. Então, crença é uma palavra que já não existe dentro de mim. Eu não preciso acreditar ou desacreditar em nada. Eu já sei. Eu tenho consciência. A partir do momento que eu sou consciente da divindade, acabaram as crenças. Numas lives anteriores, eu falei que as religiões vão acabar. Por que as religiões vão acabar no mundo? Porque as crenças vão acabar. Aí não precisa mais de religião. Essa forma religiosa que nós estamos vendo no mundo, onde você tem intermediários para falar da divindade. O despertar da consciência, né, a ressurreição dos mortos, já está acontecendo. Né? Isso é uma coisa real. O Apocalipse já foi instalado e a ressurreição dos mortos já está acontecendo. Evidentemente, não é aquele morto que está lá no cemitério. Né? A ressurreição dos mortos é a eliminação do ego, é o despertar da consciência. Enquanto a gente está na frequência do ego, estamos mortos para a divindade. No momento que a gente sai da frequência do ego e vai para a frequência, né, para a dimensão da nossa própria espiritualidade, a dimensão do nosso próprio eu sou, que a gente encontra mesmo o Espírito Santo dentro de nós, encontra o Cristo dentro de nós, encontra Deus Pai dentro de nós, né, a unidade, aí as crenças desaparecem, elas são completamente desnecessárias. Então, basicamente o que eu ensino no meu livro, olha para dentro. A religião que você busca para o lado de fora é ilusão. A religação que você busca para o lado de dentro, ok. Essa aí é a forma real, né, de se reencontrar a sua divindade. Então, crença não serve para nada. Acreditar ou não acreditar, mesma coisa. Sobre isso, teve uma pessoa que perguntou aqui na parte do Instagram aqui, se então a fé é uma virtude e ela elimina a crença. Exatamente, no momento que se elimina a crença, se elimina a ilusão. No momento que se elimina a ilusão, se reconquista a fé.
A fé é ver, é apalpar, é sentir, é conversar, é perceber, né, a divindade em si mesmo. Entendeu? A gente pode chegar e dar um abraço no mestre, né? Certa vez eu tive essa dádiva, né? Que eu me recordei de algumas vidas na China antiga e eu pude abraçar meu próprio mestre, né? Kutihomi Lao Singh, que se manifestou como São Francisco, né? E lá eu era um nenezinho, assim, aparentemente eu tinha uns 2 ou 3 anos de idade e eu conseguia abraçar as pernas dele, assim, né? Então, mais ou menos na altura ali da panturrilha, né? E eu cheguei e falei assim, mestre, que saudade, e abracei ali as pernas dele e olhei para cima, aquele baita daquele chinês, assim. Então, eu tive essa possibilidade. No meu desenvolvimento interno, eu pude chegar até esse mestre e pude lhe dar um abraço. Ele permitiu isso. Então, foi um dia muito feliz para mim. Então, isso é um direito de cada um de nós, né? Tantas pessoas falam nos mestres, tantas pessoas falam em Jesus, o Cristo. Imagina se um dia a gente tiver a permissão de dar um abraço nele. Não seria uma coisa fantástica? Sem intermediários, né? Quantas vezes São Germão chegou do meu lado, assim, pertinho, assim, e me passou informações de lábios a ouvidos, me treinou, assim, um ano inteiro, né? Quando eu entrei em contato com o livro Deuses Atômicos de Almora, a Almora veio e se dispôs a me treinar por vários meses. Então, assim, a gente tem contato com esses mestres quando desperta a consciência. Eles ficam do nosso ladinho, assim. A sensação é que a gente pode tocá-los. Então, o que nós ensinamos é trazer essa condição de fé. Fé é ver, é sentir, é ouvir, é apalpar, é ir, né, nessas realidades superiores. Então, assim, como é que uma pessoa vai entender o que tem na Lua? Ela vai precisar ir lá. Gilberto, você falou que ali a Lua é um lixão, uma prisão. Como é que eu sei? Bom, desperta a consciência, utiliza seu corpo astral e vai lá, vê. Gilberto, você falou que Vênus é um lugar bonito, né, cheio de vida, e lá não tem político, né, assim, não tem dinheiro, Né? Como é que é isso? Desperta a consciência, vai lá ver. Né? Você falou que o Sol é assim, então o Sol é um lugar maravilhoso, cheio de florestas, mares enormes, oceanos gigantescos. O nosso planeta caberia lá dentro do oceano do Sol facilmente. Seria uma bolinha de gude lá, né? Perto do oceano que tem lá. E lá tem animais marinhos, tem seres vivendo, pessoas parecidas com a gente, assim, né? Uma constituição física próxima da nossa, um pouco mais alto. Eu lembro que meu irmão, eu tinha que olhar para cima, assim, para conversar com ele, né? Então, eu diria ali uns 2,20 m, um pouco mais, talvez, né? Mas são seres que estão vivendo lá, entendeu? E a gente pode ter consciência deles, né? Mas não temos consciência por quê? Por que nós não temos consciência? Porque nós estamos aqui na frequência do ego. E o ego faz o quê? Nos mantém cativos. O que é cativo? Cativeiro. Né? Cativo, cativeiro. Então, nós somos, assim, eu estou falando no geral, né? Seres humanos inconscientes. Nós somos ali como a galinha no galinheiro, o porquinho no chiqueiro, a vaca no pasto. Entendeu? Só mecanismos animais para dar energia para essas entidades. Agora, quando a gente desperta a consciência, aí muda essa relação que a gente tem com o planeta, muda a relação que a gente tem com essas vibrações inferiores, tá? Nos mundos internos, né, essa pessoa que está conversando com você é considerada uma pessoa perigosa, né? Por quê? Porque fala sobre a morte do ego. E eles não gostam disso. Eles perdem o poder com isso, né? Então, é por isso que existe esse jogo de xadrez entre as peças brancas e as peças negras, né? Então, vamos pensar que as peças brancas são os mestres da fraternidade branca e as peças negras são os magos negros que dominam esse planeta. Os magos negros utilizam a humanidade para extrair energia. E os magos brancos buscam o despertar da consciência para cada um dos indivíduos que estão aqui no planeta Terra. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez eterno. A eterna luta entre a ordem e o caos. A eterna luta entre Osíris, que representa a ordem, e Sete, que representa o caos. Né?
entendeu? Então, é isso que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra desde sempre. Agora chegou a hora do despertar. Por que é a hora do despertar? Porque muitas pessoas vão despertar, muitas pessoas vão compreender isso que nesse momento nós estamos falando para vocês, né? Então, tá na hora, né? É como se fosse um baile, né? Uma festa. Tá tocando a última música do baile, né? É isso. Essa humanidade está concluindo. Nós estamos num processo de conclusão. Por isso o termo Apocalipse. Essa humanidade, a maneira como ela vive, esse estilo de vida vai desaparecer. E nós precisamos aproveitar esse momento para sair dessa condição de adormecido e ter direito de viver a próxima etapa. Então essa próxima etapa, né, que é chamada de raça Kuradi, assim como a gente já teve 5, vai ter a 6ª e depois vai ter a 7ª. Né? Nós precisamos conquistar o direito de estar lá, vivendo entre esses seres. Né? E o direito é conquistado assim. Né? O direito é conquistado dessa forma, se autorrealizando em si mesmo. O Rodrigo me chamou a atenção aqui, Gilberto, a pergunta do Roberto antes era com relação a clones, porque esses dias no grupo a gente estava tendo uma conversa sobre como que seria se a tecnologia humana atingisse esse ponto de fazer clones humanos, se eles seriam só mecânicos ou teriam essas glândulas e o espírito e a consciência, né? Bom, tudo que existe aqui, né, embaixo do Sol, na superfície da Terra, já aconteceu. Essa coisa de clone não é novidade, né? Eu me recordo de memórias minhas mesmo, né, na Atlântida. Esses clones já foram criados na Atlântida. Bom, infelizmente essa é a ciência da magia negra. Então, quando esses clones forem criados, né, então, infelizmente, os cientistas estão trabalhando com magia negra, né? E vai ter consequências graves, consequências sérias, né? Entendeu? E por isso, num outro momento, né, a Atlântida afundou. Então, quando nós estamos aqui sobre a superfície do planeta, servindo ao nosso Criador, servindo a Deus, utilizando o que está aqui de maneira correta, seguindo as leis cósmicas, né? Então, nós estamos muito bem com o planeta, estamos muito bem com nós mesmos, estamos muito bem com a divindade. Quando a gente foge essas regras, né, que são basicamente as 7 leis herméticas, e isso que eu coloco no meu livro, né, aí nós acabamos caindo numa ciência, né, materialista baseada no que é contrário às informações que vêm da nossa própria divindade. Então daí é o próprio mito do Lúcifer, entendeu? Então Lúcifer quer ser mais do que Deus e por vaidade cai aqui na Terra, né? Então, infelizmente, essa vaidade, esse orgulho, esse processo ilusório, né, que está contrariando em algum momento a própria divindade, faz com que essa ciência se torne uma ciência negativa, tá? O que é a ciência negativa? A ciência negativa é a ciência da bomba atômica, né? É a ciência dos venenos que estão por aí, né? É a ciência da morte, né? De que constrói armas para matar outros seres humanos. Mas existe a ciência positiva também, como tudo nesse universo. Então, a ciência dos remédios, a ciência dos instrumentos, dos veículos, né? Enfim, nós temos a ciência agora desse equipamento que nós estamos conversando, do celular, da internet. Então, a ciência pode se manifestar como tudo no universo, para o lado negativo ou para o lado positivo. Depende do estado de consciência. Então, se os nossos cientistas despertarem a consciência, nunca que eles vão mexer com isso, né? Porque as consequências são terríveis. Agora, se não despertarem a consciência, acabam servindo a essas outras entidades que nós chamamos de ego. Essas não têm nenhum compromisso com o plano divino. Elas querem fazer aquilo que elas querem fazer e pronto, não estão nem aí com as consequências. Então aí nós entramos num processo de degeneração da própria ciência. Então,
Você acha que dá para dizer que se a ciência acabar fazendo esses clones humanos, eles não vão ter essa consciência que nós temos? Bom, a questão dos clones humanos, como eu falei para você, é uma coisa que já aconteceu. Bom, aquilo que já aconteceu, provavelmente vai acontecer ou já está acontecendo, né? Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo simples para você. O sistema planetário é um sistema inteligente, né? É um corpo de um ser vivo. Então, por exemplo, quando se legaliza o aborto, né, um país que legaliza o aborto, magia negra, tá? Ou seja, está indo contra a natureza. Aí o que acontece com o sistema? O sistema começa a entrar num processo de defesa, igual o nosso sistema corporal. Então, se entra um vírus dentro da gente, o nosso sistema começa a se mobilizar com células de defesa e vai dar um jeito de eliminar aquele vírus. Então, quando o ser humano se comporta de forma negativa, os elementais da natureza, que são a defesa do planeta, começam a mostrar para o ser humano que ele está errado. Aí eles vão se manifestar como? Chuvas, furacão, inundações, terremotos, entendeu? Esses são os elementais da natureza. Mas o ser humano, infelizmente, inconsciente, não percebe o recado e continua fazendo o que ele quer fazer. Ilusão. Entendeu? Inconsciência. É assim. Tem mais duas perguntas ainda, e acho que eu vou encerrar com a parte sobre o seu processo de despertar aí. E aí, antes, o Rodrigo fez uma pergunta, quando você estava falando dessa parte que nós estamos chegando no fim do tempo, que é, né, a parte do apocalipse e tudo. Ele perguntou se nós temos muito tempo ou pouco. Se a gente for considerar, né, o planeta como um todo, pouco tempo. Entendeu? Eu estive recentemente no Egito, né, e aqueles que quiserem saber mais sobre o que eu fui fazer lá, eu vou postar amanhã ou depois. Eu só dependo aqui do meu sistema de fazer a renderização ali, mas eu vou postar uma sessão instrutiva que nós demos aqui no Ayacer, que é o poder das runas. Ali eu falo sobre essa questão do apocalipse, mas é pouco tempo, né? As notícias são... Eu passei por Londres, né? E lá eu estive em contato com El Mora, que é o próprio rei Arthur, né? Que é o senhor ali da região, que cuida, esse mestre, que cuida ali da região da Inglaterra. E ele me falou que as notícias são muito ruins, principalmente para as grandes cidades, né? Então, pouco tempo. Então, o quanto antes a gente compreender a mensagem cósmica e o quanto antes a gente realizar a morte e ressurreição dentro de nós, melhor, tá? Isso não significa que vai ser amanhã, entendeu? Nem depois de amanhã, mas está muito perto, entendeu? Então, assim, não é para deixar para depois. Tudo que você puder fazer agora, vocês que estão me assistindo puderem fazer, em favor do seu processo de ascensão, façam hoje. Não deixa nada para amanhã. Né? Olha, se eu percebi um elemento denso hoje, é hoje que ele morre, é hoje que eu entrego, entendeu? Cuida da questão da energia sexual, muito importante, fundamental isso, né? Cuida dessa parte, né? Trabalha corretamente as suas energias, pranayama para os solteiros, exercícios físicos, natação, corrida, etc., tanto para o homem quanto para a mulher, e para os casados, alquimia sexual, que é o que está no nosso livro, capítulo 15, tá? Leiam com atenção, leiam um livro do Matrimônio Perfeito, do Mestre Samael, façam acontecer dentro de vocês. Então, no sentido global, pouco tempo. No sentido individual, ainda a gente tem um tempo para fazer a coisa acontecer. Mas não deixe nada para amanhã, tudo é para hoje, tá? Tudo é para hoje. É isso. Você acredita que dá para dizer, então, que no caso, assim, da gente que está na parte ali dos 30, 40, 50 anos, são pessoas que, se viverem até uns 70, 80, vão ver isso em vida ainda? Bom, já está acontecendo. Se você pensar num corpo, um processo de gripe, por exemplo, pode durar 3 dias. Né? Mas o que seria 3 dias para o planeta? 1000 anos? Né? Entendeu? Então,
A gente está falando em termos planetários e em termos humanos. Tá? Então, nós precisamos entender essa relação. Por exemplo, a história da humanidade. Toda a história da humanidade se resume a meio-dia do planeta. Então, nós chegamos aqui no planeta e estamos habitando o planeta e desenvolvemos toda a nossa civilização, mas isso corresponde ao que do planeta? Meio-dia. Então, vamos pensar que o planeta acordou, recebeu a humanidade e ele está por volta do meio-dia, quer dizer, passaram ali algumas horas para ele, 4, 5 horas. Entendeu? Então, quando eu falo do relógio cósmico, eu estou falando do relógio cósmico para o planeta. Né? Agora, o relógio cósmico do ser humano, o relógio do ser humano é diferente, passa muito mais rápido. Tá? Eu estou preparando um outro artigo agora que o próprio Sol, né, me comunicou da sua próxima respiração, que demora 11 anos. Então, assim, uma respiração. Né? Então, ó, isso foi o quê? 2, 3 segundos? Para o Sol, 11 anos. Né? E ele me comunicou agora que eu preciso escrever um novo artigo, convidar pessoas para fazer jejum, que isso vai acontecer por volta de janeiro do ano que vem, que é para a gente aproveitar essa inspiração dele. Né? Olha que coisa interessante. Então, tal como é abaixo, é acima. Só que aqui, uma inspiração, uma respiração, né, uma expiração, demora alguns segundos. Mas no nível cósmico, 11 anos, tá? Que é chamado de ciclo solar. Então, o que eu falo para você é que é o seguinte, existe pouco tempo, né? Mas não é tão pouco assim como a gente supõe, né? 10 anos, 20 anos, um pouco mais. Porém, o processo de iniciação, o processo de ascensão precisa acontecer agora. Se você for pensar, tudo bem, eu vou morrer, depois eu nasço de novo, depois eu faço. Né? Tem pessoas que pensam assim. Né? Falam, não, deixa para outra vida, deixa para outro momento. E daí? E se ela chegar numa condição pior? E se o planeta estiver numa condição pior depois que ela morrer e nascer de novo fisicamente falando? Então vamos aproveitar essa condição. Vamos aproveitar que o ensinamento está aqui, que os mestres estão nos orientando, que a energia rejuvenescedora que o El Morya nos ensina no seu livro Deus Atômico já chegou, já está à nossa disposição. Né? Que é uma energia cósmica. Eu falo também dessa energia cósmica nessa última palestra que eu dei, que é o Poder das Runas. Vai estar disponível essa semana já. As pessoas que quiserem assistir vão ter lá à disposição. Tá? Então, está acontecendo. E se está acontecendo, é importante que a gente faça acontecer dentro de nós mesmos. Tá? Lembrando a explicação que eu dei da palavra crença. Então, isso não é uma crença. Tá? Para mim, né, aqui na minha leitura, na minha percepção, não é uma crença. Tá? Eu sei que isso é real. Eu tenho consciência de que isso está acontecendo. É diferente, tá? Então, eu não acredito nem desacredito no que eu estou falando. Eu simplesmente sei que é. Entendeu a diferença? Inclusive, eu sou, né, o avatar para informar isso para vocês. O avatar é aquele que vem trazer uma mensagem. Então, essa é a mensagem. Ó, é para agora. É para hoje. Não deixa para amanhã. Então, acho que para a gente encerrar, a última pergunta que fizeram é para você contar um pouco do seu processo de despertar e como que foi isso, que você comentou que foram muitos anos, né? Ah, sim. É muito legal, eu vou falar bem rapidamente, que nós já estamos aí com quase 2 horas, né? Mas aqueles que quiserem saber em detalhes do processo de despertar, tem um curso que eu dei em 2021 que está disponível no meu site, né, gilbertofranzoni.com. Aí entra lá na parte vídeos, aí vai ter lá cursos, né? Então, o curso do Ser de 2021 conta a minha trajetória. São 5, se eu não me engano, 5 partes, né? Que eu conto a minha trajetória em detalhes, tá? Mas vou contar rapidamente aqui, né? Comecei ali por volta dos 17 anos a ter uma percepção do astral. Não tinha muita compreensão daquilo, mas já sabia que existia. Fiz algumas viagens em astral, tanto para cima quanto para baixo, e fui buscar saber quem que poderia me informar o que era aquilo, né, que estava acontecendo.
Dentro das religiões ninguém sabia, dentro das filosofias ninguém sabia. Encontrei um autor americano chamado Robert Moore, que escreveu um livro muito interessante, que é Viagem Fora do Corpo, e aí que eu comecei a perceber que aquilo era o astral. Depois eu encontrei um conhecimento muito apropriado que vem de Samael Aun Weor, que é chamado de gnose. Passei alguns anos estudando gnose, e esse conhecimento básico chamado gnose que me veio a auxiliar no meu processo de despertar. Depois conheci alguns instrutores importantes aqui na minha região, um deles já falecido, o senhor José Pila, que me apresentou o chá ayahuasca. Na mesma época que eu conheci o chá ayahuasca, eu conheci o jejum consciente com a Yasmin. Aí em 2003 eu juntei todas essas ferramentas, todos esses instrumentos, chá ayahuasca, jejum, conheci também a chama violeta, fui instruído, né, por Saint Germain a aplicar a chama violeta dentro de mim mesmo. E aí nesse ano de 2003, quando eu tinha exatamente 33 anos, o que não é coincidência, né, eu tive um despertar, né, tive ali um despertar, e desde então venho sendo esse divulgador desse conhecimento que eu mesmo encontrei dentro de mim, né? Venho sendo esse divulgador desse conhecimento, isso aconteceu em 2003, nós estamos em 23, então faz 20 anos que eu estou na função de divulgador, na função de avatar, de trazer esse conhecimento para o mundo, né? E agora, né, mais recentemente, estamos trabalhando dentro do Ayacer, que se tornou um espaço sagrado, porque ali 33 pessoas fizeram um jejum junto comigo, eu era uma das 33 pessoas, e nós estabelecemos um campo vibracional dentro daquele espaço, que é um espaço chamado espaço sagrado, né? Então, existem poucos espaços sagrados no mundo, então o Ayacer se tornou um deles. E o que é o espaço sagrado? É onde as pessoas vão para se autorrealizar, para fazer jejum, para receber o chá ayahuasca, para receber instruções. Então, é um local onde existe uma espécie de campo de força protegendo do mundo exterior que está muito contaminado. Tá? Então, as pessoas que entram ali no Ayacer entram numa espécie de campo de força, uma espécie de bolha protegida do mundo exterior, aonde nós podemos ensinar essas consciências, né? Ensinar essas pessoas, ensinar esses seres a recuperar a sua alma. Tá? Então esse é o nosso trabalho aqui na cidade de Cambé, que é vizinha aqui a Londrina, na referência no estado do Paraná. E nós estamos aqui numa chácara, né, chamada Instituto Ayacer, na cidade de Cambé, proporcionando esse conhecimento de forma gratuita para as pessoas, né? Essas palestras não têm nenhum custo, é evidente que o chá tem um custo, porque o local precisa se manter, né? O local precisa existir, então esse custo é um custo para o chá, né, para a pessoa beber o chá, mas não tem custo nenhum nas divulgações que eu levo, nos materiais que eu levo, etc. Então, eu faço um papel voluntário ali, né, de acordo com a própria vontade do meu ser interior. Tá? Então, e lá ali também nós oferecemos o livro, uma mensagem cósmica a preço de custo, enfim, esse é o meu papel. Então, contando rapidamente aí, é o desenrolar da minha evolução interna. Evidentemente, né, para que tudo isso acontecesse, eu precisei me casar, eu precisei ter uma esposa, eu precisei transmutar minhas energias sexuais, né, que é uma coisa que é constante, é praticamente a vida toda que a gente faz isso, até que o nosso próprio Pai interno estabelece um momento que se conclui esse processo. Isso também tem uma conclusão, tá? Mas isso tudo faz parte do nosso processo de ascensão. Então, esse cuidado com a energia sexual, essa limpeza interior, né, esse processo da eliminação dos defeitos, é aquilo que eu vivo dentro de mim e posso ensinar ao meu semelhante. Tá? Então, é isso que nós vivemos aqui, basicamente, ali no Ayacer, que nós estamos ensinando, basicamente nas minhas lives. Tá? Então, o processo de ascensão é todo interno, e a partir do momento que ele se torna realidade para nós, a gente pode exteriorizá-lo. Então, tal como é dentro, é fora. Entendeu? Então, aquilo que eu sou aqui para o lado de dentro, eu sou para o lado de fora. Eu posso ensinar isso com propriedade, com a capacidade do ser que eu sou. Falei bem rapidamente, né?
Mas ali, aqueles que quiserem ver minha trajetória de maneira detalhada, tem o curso ali em 2021 que eu dei. Tá certo? Você sente que pode afirmar hoje, então, que você já completou esse processo da autorrealização ou ainda não? Então, essa é uma coisa que eu vou deixar vocês investigarem, né? Uma coisa que eu posso falar é o seguinte: aquele que pode falar dessas coisas é aquele que já viveu elas. Então, não existe nenhum ser humano aqui no planeta que pode falar da verdade sem ter vivido a verdade, ou falar do amor sem ter vivido o amor, né? Então, basicamente, só se fala aquilo que tem dentro, né? Observe pessoas que só reclamam. O que elas têm dentro? Reclamação. Né? Observem pessoas que só falam em tragédia. O que ela tem dentro? Tragédia. Observe pessoas que falam sobre espiritualidade. O que ela tem dentro? Espiritualidade. Entendeu? Então, você conhece a árvore pelos seus frutos. Tá? Bom, eu sei quem eu sou. Agora, o desafio é você descobrir quem você é. Entendeu? E isso vale para todos que estão me assistindo também. Certo? Tá certo. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, basicamente eu só quero agradecer, né? E assim, novamente agradecer você pelo seu esforço, pela sua dedicação de juntar essas pessoas que estão assistindo a gente, por volta de umas 33 pessoas, 35 aqui que eu estou vendo, né, pelo sistema. Agradeço mesmo de coração. Essa mensagem cósmica precisa chegar até as pessoas e você está sendo um canal para isso. Então, sou muito grato mesmo, né? Fico à sua disposição, né, para a gente fazer outras lives. Você pode escolher o tema, a gente vem aqui e conversa sobre o tema, tá? Fico à disposição às pessoas de mandar livro, tem pessoas que querem receber o livro, né? Então, pode pedir para mim aqui pelo meu WhatsApp, pode disponibilizar o meu WhatsApp lá, as pessoas podem entrar em contato comigo, podem ver lá no meu Instagram as palestras, as lives que a gente tem, pode ver na minha página lá, gilbertofranzoni.com, todo o material que está lá é tudo 100% disponível, livre, tá? E quiserem entrar em contato comigo, pode entrar. Quiserem vir para Cambé, né, vizinha aqui, a Londrina, ter uma experiência com chá ayahuasca, pode vir. Serão muito bem recebidos, já estão convidados, né, para terem essa experiência de nos conhecerem, de repente, pessoalmente, né. Algumas pessoas estão fazendo isso, elas estão se deslocando de vários lugares do Brasil e estão vindo para o Ayacer. Pessoas que querem conhecer o jejum, pode ver, eu tenho várias palestras ali falando sobre o jejum. Se quiser um local adequado para fazer jejum, pode vir aqui para o Ayacer. A Letícia, que é a pessoa que organiza lá o local, cuida do local, né? Ela já abriu essa possibilidade. Então as pessoas entram em contato com ela, podem vir fazer o seu processo de jejum. Esse local está aberto para isso, né? Inclusive tem um jejum programado para janeiro de 2024, que é um jejum coletivo, né, onde nós vamos ter 50 vagas, né, então vamos fazer lá no Ayacer, vamos aproveitar, né, essa nova onda de energia que está vindo do Sol. Então nós precisamos ser inteligentes espiritualmente falando. Quando um astro, né, que é o senhor de todo o sistema, fala, olha, está na hora, aproveita essa oportunidade. O que a gente faz? Aproveita a oportunidade. Se vocês perceberem, eu falei exatamente a mesma coisa em 2011, lá nessa palestra que eu estou recomendando que vocês assistam. Eu falo isso claramente. Ó, pessoal, nós estamos em 2011, em 2012, em dezembro de 2012, vai ter uma oportunidade. 22 pessoas me acompanharam numa chácara, não é a chácara do Ayacer, é uma outra chácara. Na época, né, a chácara era o Shambhala. 22 pessoas me acompanharam nesse jejum e mudaram a vida deles, né? Até hoje, pessoas falam para mim que aquele jejum mudou a vida deles, mudou radicalmente assim, a maneira como eles interpretam esse mundo 3D, como eles interpretam a espiritualidade. Tá? Então, nós temos instrumentos fortíssimos, assim, poderosíssimos na nossa mão para encontrar a nossa própria espiritualidade. Depende agora de cada um.
Depende do que está escrito no primeiro capítulo do livro, né? O saber, o querer, o ousar e o calar, né? Então, será que nós sabemos? Bom, essa palestra, basicamente, essa live é para informar. Então, aqueles que estão assistindo já sabem. Será que nós queremos? Então, se eu quero, eu dou um jeito. E daí, o terceiro ponto é a ousadia. Eu vou lá e faço. Tá? E depois vem aquele calar gostoso, assim, que é a quietude da mente, né? Porque ali não tem mais o ego, então fica só a sensação da divindade dentro de nós, o que é maravilhoso. É o retorno ao Éden, né? Esse Éden bíblico, né? Quando a gente faz esse processo de ousadia, né? O calar é a sensação de estar novamente no paraíso, que tudo se resolveu dentro de nós. Bom, então fico à disposição, né, à disposição do grupo que você representa, né, para a gente fazer novas lives. Encontre um tema que vocês acharem melhor, veja lá o meu site, né, percebam ali qual que é o tema que é a afinidade, né, que tem afinidade com o grupo, e eu me coloco à disposição. E novamente fico muito, muito grato mesmo por você ter me convidado, por esse grupo ter me convidado para falar para vocês. Tá certo? Tá certo. Eu agradeço você também, Gilberto, e acabou que se estendeu um pouquinho mais hoje, tinha um pouquinho mais de tema, e várias pessoas fizeram pergunta, eu fui acompanhando que tinha bastante gente assistindo também, e aí decidi seguir um pouquinho, espero que não tenha incomodado aí. Não, aqui tá tranquilo, o pessoal aqui de casa já tá acostumado com as minhas ousadias. Olha, então, muito obrigado. Muito obrigado. Uma ótima semana para você, uma ótima semana para todos. Tá? Fica aí a mensagem, né, que isso faz parte da mensagem cósmica, e me coloco à disposição de vocês para eventuais perguntas posteriores, lives posteriores. Né? Se quiserem vir para cá também, já estão convidados para participar das nossas sessões aqui. Olha, tudo de bom para vocês, viu? Bom domingo aí. Até mais. Tchau, tchau.